Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Deverson, sou servidor federal, trabalho na Universidade Federal Fluminense e hoje a aula vai ser para o concurso do Instituto Federal do Piauí. A aula será de administração geral, focada no cargo de assistente à administração. Então, antes de começar, deixe seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda e me motiva a gravar mais vídeo para vocês. Vamos lá para a nossa primeira questão. Então, nossa primeira questão é do ano de 2022, né? O órgão que é a banca do Instituto Federal do Piauí e o cargo, né, é o assistente de administração. Henri Fayol defende a visão anatômica da empresa em termos de organização formal, fazendo uma síntese dos diferentes órgãos que compõem a estrutura organizacional, suas relações e suas funções dentro do todo. Para o autor, toda empresa desempenha seis funções básicas. Sobre as funções básicas de uma empresa, assinale a assertiva incorreta. Então, pessoal, vamos fazer uma revisão aqui sobre o que o Fayol falava, né? O Fayol, ele é o principal autor da teoria clássica da administração. Então, ele falava, né, que a empresa tinha seis funções essenciais. Então, quais eram essas funções? Era a função técnica, comercial, financeira, segurança, contábil e administrativa. Então, qual que era a função técnica, né? O foco era a produção e a fabricação e a transformação de bens ou serviços. Então, operação de linha de montagem, prestação de serviço final. Já a comercial era responsável pela compra, pela venda, negociação, né, permuta de insumos. A financeira, né? Captação e gestão e otimização de recursos. Então, era responsável pelo fluxo de caixa, né, fazer o orçamento, análise de investimentos. Segurança, né, já cuidava daquela parte da preservação da empresa, né? Então, preservação dos bens patrimoniais, cuidava da segurança, né, para que ninguém pudesse, né, roubar os bens e produtos da empresa. Contábil, né, ficava responsável pelos registros dos inventários, balanços, né, demonstrações financeiras, né? A administrativa tinha a função de articular todas essas funções, né? Uma função de articulação e coordenação geral, né? Definição de planejamento estratégico, acompanhamento das metas. Então, essas são as seis funções essenciais que o Fayol, né, definiu, né, que toda empresa deveria ter. Então, analisando aqui, pessoal, nossa questão, letra A. Funções técnicas são relacionadas com a produção de bens e serviços? Isso daqui está correto, né, pessoal? Tá certo. Ele quer a incorreta. Funções financeiras são relacionadas com a compra e venda e permuta e permutação? Não, pessoal, isso aqui está falso, né? Como a gente viu, né? A função que é responsável pelas compras é a função comercial. Então, nosso gabarito é a letra B. Vamos analisar aqui a letra C. Funções contábeis são relacionadas ao inventário, registro de balanços, custos e estatísticas. Isso daqui está certo. Né? Funções administrativas são relacionadas com a integração com as outras funções. Correto. Funções de segurança são relacionadas com a proteção e preservação dos bens e das pessoas. Correto. Verdade. Então, o nosso gabarito, pessoal, letra B. Questão tranquila, porém, né, deveria saber aí as funções de Fayol. Né? Aqui que Fayol entendeu um pouco da teoria clássica. Próxima questão, pessoal. Questão do ano de 2022 também, né? Bom, conforme Barney e Hesley 2011, o elemento estratégico que caracteriza o propósito de longo prazo da empresa é. Então, pessoal, ele quer saber aqui, ó, o elemento estratégico que caracteriza o propósito. Então, por que que essa empresa existe? Então, vamos relembrar aqui, pessoal, os principais termos, né, do planejamento estratégico. Então, ó, o primeiro deles é a missão, né? Toda empresa tem uma missão. E o que que é isso? Para que serve a missão da empresa? É basicamente dizer, ó, a razão de ser daquela empresa. Por que que aquela empresa existe? Qual que é o propósito daquela empresa? Por que que aquela empresa foi criada? Então, isso é a missão, né? A visão vai estar sempre relacionado com futuro. Então, pessoal, é muito comum, né, nas questões trocar esses termos. Então, confundir visão com missão. Então, tenha muito cuidado com isso. Então, ó, a visão
ela tem a aspiração de longo prazo, né? Um estado futuro desejado, ou seja, aonde aquela empresa quer chegar, né? Qual é o futuro daquela organização. Então, sempre quando falar de visão, pensar sempre no futuro. Os objetivos, né? As metas concretas e mensuráveis com prazos definidos. Então, os objetivos quais são as metas que aquela empresa quer alcançar, que aquela organização quer alcançar. E os princípios são um conjunto de crenças, normas, éticas, regras de condutas que são inegociáveis, né? Que guiam o comportamento e as decisões da cultura da organização. Então, quais são as regras que existem naquela empresa? Quais são as normas? Quais são as crenças, né? Então, toda empresa, né, tem os seus princípios, tem os seus valores. Então, pessoal, analisando aqui a questão, o propósito, pessoal, qual que é o propósito da empresa, né? Por que ela existe? Então, isso aqui é a visão, é a missão da empresa. Então, nosso gabarito é a letra A. Questão tranquila, né? Mas também precisa conhecer esses termos aí, né, pessoal? Missão, visão, valores, princípios. Isso está sempre caindo também. Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, pessoal, também é do ano de 2022, né? Também no cargo de assistente de administração. Mitzberg identifica 10 papéis específicos do administrador, dividido em três categorias: interpessoal, informacional e decisorial. Cada papel significa um conjunto de expectativas da organização a respeito do comportamento de uma pessoa. Nesse contexto, assinale a alternativa em que o papel não faz parte da categoria decisorial. Então, pessoal, vamos aqui relembrar, né, quais são esses papéis e essas categorias que o Mitzberg, né, falou. Então, nós temos aqui categoria interpessoal, nós temos o papel de símbolo e representação, papel de líder, papel de ligação. Papel de símbolo, né, cumpre os deveres cerimoniais, simbólicos e legais em nome da organização. Então, por exemplo, quando o reitor, né, do IFPI, né, vai lá colar o grau, né, dar grau para os alunos na cerimônia de graduação, ou então na cerimônia de abertura do semestre. Então, isso tudo faz parte do papel de símbolo, né, de representação. Papel de líder, né, vai conduzir o Instituto Federal, né? Papel de ligação, mantém e desenvolve redes de contatos externos. Então, faz contato ali com um ambiente externo, com outras empresas, né? Com procurando, né, estágio para os alunos, enfim, esse papel de ligação. Já o papel informacional coleta e processa e dissemina dados. Então, você tem o monitor, né, disseminador e porta-voz. Então, por exemplo, né, porta-voz aqui, ele acontece algum problema lá no Instituto Federal, né? Então, o reitor ou alguém representante, né, da reitoria vai ter que se explicar, né? Vai ter que ir até o jornal e falar, né, o que que aconteceu, quais são as atitudes, que o Instituto Federal está tomando como ação, né, para melhorar aquele problema, aquele ocorrido, né? E o papel é a categoria decisorial, né? Serve como tomada de decisões. Então você tem o papel empreendedor, solucionador de conflitos, alocador de recursos e negociador. Então o empreendedor, né, identifica as oportunidades, né? Identifica onde que vai ser investido os projetos, aquele dinheiro que o Instituto Federal recebeu. Solucionador de conflitos, né? Como o nome já diz, né? Existe conflito entre os departamentos, entre as pessoas, então tem que solucionar esse problema aí, esses conflitos. Alocação de recursos, né? Onde cada recurso será alocado. Então, por exemplo, você tem apenas um computador, né? Qual o departamento que vai receber esse computador? É um papel de decisão, né? Esse papel negociador aqui, ó. Por exemplo, os servidores entraram de greve, né? Então, o reitor junto, né, a reitoria junto com o conselho universitário, né, o conselho ali, né, do instituto, precisa negociar junto com os servidores, né? Quais serão as atividades que serão mantidas, atividades essenciais. Então você tem esse papel de negociação. Então vamos aqui, pessoal, resolver a questão. Então, letra A, né? Empreendedor, ele quer o papel que não seja de decisão. Então, o empreendedor, ele sim, né? Ele precisa tomar decisões, né?
onde que vai ser alocados aqueles recursos, vamos investir nesse projeto, não vamos investir, então isso aqui é uma decisão, certo? Resolução de conflitos também, né? Você precisa tomar uma decisão para resolver os conflitos ali entre os departamentos, entre as pessoas, então isso aqui também está correto. Alocação de recursos, como eu falei, né? Onde vamos alocar aqueles recursos? Você tem poucos computadores, onde que esses computadores vão? Então isso aqui também faz parte do papel da categoria, né, de decisão, então isso aqui está correto. Negociação, mesma coisa como eu disse ali, né? Os trabalhadores estão em greves, os servidores estão de greve. Então precisa haver essa negociação, precisa tomar essa decisão. Então isso aqui também está correto. Representação, pessoal, é o único papel que não pertence à categoria decisorial. Representação representa, né, está inserida no papel na categoria interpessoal. Então isso aqui está incorreto. Então, o nosso gabarito é a letra E. Questão difícil, né, pessoal? Deveria, né, conhecer, né, esses papéis, essas categorias de Mitzberg. Então, é bem difícil essa questão, sim. Vamos para a nossa próxima questão. Questão do ano de 2019. Também, né, assistente de administração. A função do processo administrativo, na qual os resultados obtidos pela organização são analisados em função daquilo que havia sido planejado, corresponde a. Então, pessoal, sempre está caindo uma questão dessa sobre as funções da administração. Então, é muito importante, né, que você conheça essas funções, né, de planejamento, direção, organização, execução e controle. Então, eu trouxe aqui, pessoal, um resumo, uma tabela que explica, né, as funções administrativas. Então, primeira função aí, pessoal, planejamento, né? Vai definir as metas e objetivos, né? Qual o caminho aquela empresa vai alcançar, vai seguir, né? Vai traçar um futuro da organização. Organização, pessoal, estruturar os recursos humanos, financeiros, materiais, né? Então, quantas pessoas vão ter em cada departamento, né? Os materiais, né? Quantas mesas, quantas cadeiras, isso tudo faz parte da organização. Direção, pessoal. Direção já está relacionado com coordenar, liderar, motivar as pessoas. Então, os trabalhadores precisam alcançar os objetivos da organização. Então, aquele líder, né, aquele chefe, ele precisa motivar as pessoas, né, para que elas tenham o prazer de trabalhar, tenham o prazer de estar ali, né, naquela empresa. Então, se você não tiver uma boa direção, uma boa chefia, vai acontecer o que? A rotatividade, né? Os servidores vão sair, vão para outros lugares. Então precisa sim de uma boa direção, de bons chefes, bons líderes, né? E a última função, pessoal, a função de controle, que vai monitorar e avaliar os resultados, corrigindo os desvios necessários. Então, você fez o planejamento, né? A empresa planejou o que ela tem que fazer ao longo do ano e você tem a função de controle, que vai estar monitorando o que foi planejado. Se o que foi planejado não estiver dando certo, então existe a função de controle para corrigir os desvios, né? Aquilo que está acontecendo de errado precisa ser consertado, corrigido. Então isso é a função de controle. Tem que controlar durante todo o ano, né? Durante todo o processo, né? Não deixar somente para ver lá no final do ano. Então você vai controlando, né? Tudo as atividades da empresa ao longo do ano, né? Então isso e corrigindo. Então isso é a função de controle. Então, ó, ele quer saber aqui, ó, é, aquilo que havia sido planejado, né, são analisados em função da os resultados obtidos pela organização são analisados em função daquilo que havia sido planejado. Então não é planejamento, pessoal, não é direção, organização também não, execução também não. Então é a função de controle, pessoal. O controle, né, que ele fica monitorando aquilo que foi planejado e vai corrigindo os erros e os desvios, né, ao longo do processo. Então, gabarito, letra E. Questão bem tranquila, pessoal, que vocês não podem perder na prova. Vamos para a nossa última questão do ano de 2019. Julgue como verdadeira ou falsa as assertivas abaixo referente à administração. Item 1. O planejamento é a função do processo administrativo responsável pela tomada de decisão sobre o futuro desejado e os caminhos para alcançá-lo.
inclui a tomada de decisão sobre os meios a serem utilizados. Então, pessoal, isso aqui está correto, né? Como a gente já havia falado na questão anterior, o planejamento, ele justamente, né, planeja o futuro da organização, para onde aquela organização vai caminhar, qual caminho ela deve seguir, né? Então tem que tomar diversas decisões, né, para que a empresa tenha sucesso no futuro. Então, item 2. A eficácia teve o seu surgimento com as primeiras teorias da área da administração, como a teoria da administração científica, na qual Frederick Taylor investiu em estudos de tempos e movimentos para melhorar a produtividade do trabalhador. Então, pessoal, atenção nesse item, porque tem uma pegadinha aqui, porque a administração científica ela foi idealizada, né, por Taylor, por Frederick Taylor, tá correto? Ele estudou, né, os tempos e movimentos, isso aqui está correto, porém, não é eficácia, né? Ele não estuda a eficácia, ele estuda a eficiência. Então, por isso, esse item aqui está errado. Então, ó, já podemos descartar, então, a letra D, a letra E, a letra A também, então a gente fica entre letra B e letra C. O método cartesiano de Francis Bacon teve decisiva influência na administração, pois é baseado na análise e divisão de tarefas. Então, pessoal, isso aqui está errado, porque o método cartesiano não foi criado por Francis Bacon. Então, falso. Não podemos descartar nenhuma, vamos para o nosso último item. O planejamento tático ou gerencial, desenvolvido no nível intermediário de longo prazo, visa aproximar o estratégico do operacional, produzindo planos diferenciados para as diferentes atividades organizacionais. Então, pessoal, aqui está errado porque o planejamento tático ele não é de longo prazo. Então, por isso que está errado. Questão difícil, né, pessoal? Porque envolve vários assuntos aí, vários tipos de planejamento, eficácia, eficiência, né? Francis Bacon, Taylor. Então, uma questão realmente difícil, né? Então, nosso gabarito aqui, ó, é a letra C. Apenas um item correto e os demais errado. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Deixei também o meu Instagram aí na descrição, né? Se vocês quiserem me seguir por lá também. E até a próxima aula.